Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Antônio Fonseca Eu sou o Gabriel Leone. e hoje aqui nós da LFX Capital vamos trazer para vocês uma live com o pessoal de RI da Irani. Hoje a gente vai falar aqui com o Ítalo, ele vai fazer uma apresentação da empresa, mostrar mais sobre os números, a gente vai fazer um bate-papo, perguntas e respostas. Vai ser um conteúdo muito legal, muito rico para vocês entenderem melhor a tese. Eu espero que vocês gostem muito. Exatamente. Essa, pessoal, é uma das nossas queridinhas, viu? Paga dividendo, cresce, a famosa crescidendo, gera muito valor ali para os acionistas, muito mais que as outras grandes do setor, né, Antônio? Exatamente. Vamos lá, o Ítalo, se quiser começar já a fazer a apresentação, vai ser um prazer. Se apresenta aí primeiro. Perfeito. Olá, pessoal, tudo bem, né? Então, para nós da Irani é um prazer aí estar participando desse momento, né? Para poder dialogar um pouco mais aí com os investidores, principalmente pessoa física aí tão relevante na nossa base, tirar dúvidas, enfim, demonstrar aí o que a Irani faz no seu dia a dia e qual que é a proposta dela, né? A gente sempre comenta que a Irani é um negócio de impacto, então vamos entender um pouco mais aí o que é essa tese. Exato. E ó, Ítalo, só para te falar, ó, o copinho, ó. Tô chique, hein? Isso aí. Ah, tá vendo? Bem servido. Vamos lá. Bem servido. Então, pessoal, a Irani é o único pure play brasileiro no segmento de embalagens listado no novo mercado da B3. Então, isso veio a partir de 2020, aí, com o re-IPO da Irani, né? Para quem não sabe, a Irani é listada aí há mais de 40 anos, porém, existia um free float baixo, e aí a empresa, em 2020, fez esse movimento de re-IPO e é listada no segmento de embalagens sustentáveis. Então, aqui é para a gente quebrar um pouco desse paradigma. Quando você olha lá nos segmentos na B3, segmento de papel e celulose, e a Irani é muito colocada junto com esses players, porém a Irani está sozinha no segmento de embalagens sustentáveis. Então, qual que é a diferença, né? A receita da Irani é proveniente apenas de embalagens sustentáveis, predominantemente. Por isso, ela é a única listada nesse setor. Quando a gente fala de Suzano, né? Suzano tem uma exposição volátil aí a celulose, é uma commodity. A Klabin também, parte da receita dela aí prevalece em celulose, tem essa dinâmica da volatilidade. Então, parte dela é parecida com a Irani, por isso que a gente costuma explicar, comentar melhor para o mercado aí essa diferença. Então, a Irani não está exposta à celulose, aqui a gente vai explicar um pouco mais. Aqui vocês podem ver essa bobina de papel. Então, a celulose produzida pela Irani, ela é toda convertida nessas bobinas de papéis. Então, não existe a venda da celulose. Então, não é conectada a uma commodity. Isso é bom já para desmistificar, né, para o pessoal que às vezes coloca no mesmo balaio as empresas. Ali, né? Exatamente. Isso, e aí no Brasil é um pouco difícil porque você não tem outras empresas listadas, você vai encontrar empresas que são de capital fechado, que fazem, que tem o mesmo business, o mesmo foco da Irani. Porém, listado no novo mercado é um case único na Bolsa Brasileira. Exato, e também mostra a recorrência da receita, né, Ítalo? Porque o seu cliente, boa parte ali é um exportador, então ele acaba sempre tendo ali que comprar suas caixas, o seu papelão ali, justamente para fazer frente aos clientes dele, né? Perfeito, isso. Acaba tendo essa exposição. Aqui está a composição da receita, hoje, né? Está em 61% em embalagens sustentáveis, que é a caixa do papelão do lado, 38% em papel para embalagens, que é a bobina de papel, e tem ali na faixa de um pouco menos por cento, que é uma receita florestal Rio Grande do Sul, que é o quê? É uma base florestal que existe lá, que hoje ela é arrendada para produção de resinas. Então, a Irani recebe esse arrendamento, porém, ela não está exposta nem ao preço da commodity, que seria o produto resinas. Então, hoje, é basicamente como se fosse olhar um 60-40. Então, 100% focado nas embalagens sustentáveis. E até aqui não aparece, mas em termos de exportação, ali a receita da Irani é em torno de 10% no mercado externo. Então, e basicamente isso está tudo dentro do papel para embalagens, da bobina aqui. A caixa de papelão ela tem uma característica de viajar em distâncias menores, né, pelo volume que ela ocupa e um peso menor. Então, não é um produto que se exporta, mas mais para frente a gente vai comentar ali um pouco mais dessas particularidades, mas linka muito com o que você trouxe aí. Se você puder trazer só alguns clientes, por exemplo, quando eu fui lá na fábrica de Indaiatuba, a gente viu Fini, a gente tem bastante BRF, aquela a caixa do Campari, né, pessoal? É esses tipos ali de embalagens que é bem comum ali para pessoa física, principalmente no mercado, né, Ito? Perfeito. Passando um pouco aqui para não ficar demasiado, então, o pessoal depois pode acessar o site da RI, tem lá
central de resultados, apresentações, você vai encontrar lá essa tese de investimentos que a gente está vendo aqui, apresentação institucional, planilha de dados históricos, enfim, tudo para o investidor ficar munido e já faça um gancho, né? Pode olhar, analisar, e sempre que tiver uma dúvida, entre em contato com a RI, pelo e-mail, pelo telefone, a gente está sempre apto lá a responder e não deixa ninguém sem respostas lá. E antes de eu pular para o próximo slide, é bacana destacar que a empresa tem mais de 8 décadas de experiência, como eu comentei, né? Então, é uma empresa aí que nasceu lá quando a indústria estava ganhando tração no Brasil, né? E explorou isso muito bem. Depois a gente vai ali para a localização geográfica para entender alguns porquês, quais são as vantagens competitivas da empresa. E um ponto legal aqui, antes de passar esse slide, é que hoje a gente tem na base mais de 90 mil acionistas. Estamos aí com 95 mil acionistas. E lá no re-IPO, em 2020, pouco antes do re-IPO, ali era uma base de 1.000 acionistas, 2.000. Então, a gente teve um crescimento muito grande. E nesse período também aí de instabilidade, onde as small caps, aí, que é onde a Irani está, né, uma empresa de abaixo de 10 bi de valor de mercado, são empresas que sofrem mais, mas na Irani a gente vê o contrário, vê pessoa física, principalmente, que compra o papel, que acredita e tá junto aí com nós até hoje. Perfeito. Agora, aqui falando um pouquinho do que o Gabriel comentou aqui, também só para reforçar um pouquinho. Então, quando eu mexo o mouse aqui, vocês enxergam? Não. Acho que não enxergo. Mas Acaba não tem problema, não. Tô dando para ir. Beleza, bem tranquilo. Mas é isso, a Irani está exposta aí ao setor de papel e papelão do lado. Então, aqui quando a gente olha para os dados da ABRE, né, da Associação Brasileira, você vai ver que a Irani está nesse segmento que, em 2024, totalizou 42,8 bilhões. Então, a Irani está exposta a esse segmento, que é um segmento que vem ganhando share, né? Quando olha para embalagens aí, fazendo um comparativo com plástico, com metálicas, vidro, enfim, vem ganhando destaque justamente por essa tendência secular, né, de sustentabilidade, essa pegada aí de realmente fazer a diferença aí no meio ambiente. Aqui, já aproveitando o gancho também, a gente olha... Deixa eu só... Eu cliquei no botão, estava passando demais aí, desculpa. Aqui a gente olha, é legal olhar aí a nível global, né? Então, o Brasil atualmente ocupa a 6ª posição de produtor de papelão do lado, que é as caixas ali. E quando a gente olha para a produção per capita, a gente enxerga que o Brasil tem um gap gigante aí, porque quando você olha os maiores produtores nesses países, né, o consumo per capita, a produção per capita, ela é muito maior. Então, a gente enxerga isso como uma tendência, uma avenida aí que tem um crescimento robusto aí ao longo do tempo. E um dado interessante que a gente traz também aqui, tem a associação, ela se chama Empapel, né, que acompanha aí o mercado papelão do lado. E aí é uma associação bem antiga, que antigamente se chamava BPO, e ali a gente conseguiu olhar dados lá desde 1971 e trouxe aí até um pouco da realidade, até para fazer esse comparativo global e ver que é um mercado aí que historicamente ele cresce bem, cresce num volume relevante, né? Legal. Outro ponto interessante, eu acho que quando a gente fala de embalagens, o pessoal compara muito... A embalagem é o termômetro do PIB, né? Ok, mas isso é algo que vem se descolando, e aqui a gente consegue provar isso e mostrar que quando a gente coloca ali em base 100 e começa a comparação ali junto, você vai ver que a embalagem descola do PIB, ou seja, ela vem crescendo um pouco acima do PIB, aí, demonstrando que realmente ela tem essa força pujante, né? Justamente pela tendência secular do consumo aí de embalagens sustentáveis. E quais que são... Porque... Pode, por favor, pode continuar. Não, você tinha comentado até que as embalagens têm crescido muito, porque antigamente o pessoal ia na loja e era uma embalagem só que levava até lá. Hoje ainda tem que embalar de novo isso para entregar, né? Isso aí, né? E quando a gente vai para os drivers de mercado de embalagens sustentáveis, né? Então, essa demanda por sustentabilidade, que é a substituição do plástico por papel, o crescimento do e-commerce, delivery, que estão ali junto, e o crescimento da indústria de alimentos. Então, fazendo esse gancho que você comentou, justamente isso, e alinhado também essa tendência de que países, empresas enxergam isso como uma tendência que veio para ficar, e também trabalham com projetos aí para desenvolver embalagens diferenciadas, né? Aqui a gente traz um exemplo, a Heinz anunciou que está tentando desenvolver uma embalagem à base de fibras de papel. Então, quando você olha para um produto que você achava é difícil, não, mas existe, né, um investimento em pesquisa, em desenvolvimento para que isso se materialize. E é uma tendência,
uma estrutura muito bem clara e definida de onde quer chegar, né? Tem exemplo da Amazon também, aí, que é o que a gente é acostumado a receber. Um exemplo, nos Estados Unidos, já é 95%, ao invés de vir um plástico bolha lá, para cuidar do material ali que está dentro da caixa, eles colocam papéis. Temos Natura, Louis Vuitton. São alguns exemplos assim para materializar. E é o famoso, né, Ítalo, o ESG que ganha dinheiro, né? Não é o ESG para postar que é bonito, né? Assim, é o ESG financeiramente rentável, né? Muito bom esse ponto, Gabriel, porque quando a gente vai assim pensando em ESG, o que é, né? E a Irani trabalha com isso de forma muito genuína. Então vamos lá. Por que ESG é dinheiro, é lucro também? Vamos pensar no consumo de água. Menos consumo de água para a produção do papel, menos consumo do produto químico lá para a produção. O que isso se materializa? Agride menos o meio ambiente, né? Faz um uso melhor dos recursos naturais, dos recursos que o meio ambiente tem ali dispostos para o uso, e também contribui para um custo menor. E custo menor é um EBITDA maior, é uma margem maior e que vai contribuir, vai remunerar o capital do acionista e vai fazer com que a empresa consiga aí, justamente surfar momentos difíceis de instabilidade, ser resiliente, né? Bem nesse contexto. E da mesma maneira, em todas as esferas ESG, né, quando você vai para o social, há um colaborador motivado, que é o que a gente vai ver ali na frente, colaborador motivado, engajado, ele sente o prazer de trabalhar naquela empresa, ele fica lá por anos, ele vende a empresa para as pessoas que estão próximas, meu filho, meu sobrinho, enfim, fala para as pessoas o quanto é bom trabalhar naquela empresa e o quanto o trabalho dele faz diferença, né? E a empresa nada mais é do que pessoas que estão ali no dia a dia, em todos os cargos, né, seja de alta liderança ao pessoal da produção, todos eles precisam estar engajados, trabalhando com o mesmo objetivo, né? Então, todos geram valor nessa cadeia, um ponto bem bacana. Exato. Consolidando aquilo que o Antônio comentou ali, justamente, né, que aqui a gente vê o aumento do e-commerce e delivery no Brasil desde 2016, então, que é um dado ali que a gente extraiu ali dentro do MIDIC, e é bacana ver isso. 2016 até 2024 já tem um crescimento robusto, né? Um crescimento anualizado ali na faixa dos 29%. E quando a gente olha período de pandemia, o boom que teve ali, a gente consegue enxergar que teve um crescimento na casa dos 35%, justamente devido ao boom da pandemia, que isso que nos mostra, né? Ele reforça que essa tese estrutural ela não é apenas circunstancial, né? É algo perene. Complementando que 80% das vendas do e-commerce global, né, que a gente fala mundialmente, acontece em embalagens de papelão do lado. Então, a gente vê um domínio, né, dessas embalagens sustentáveis aí, né, nesse contexto. E aí linka com aquilo que você comentou, esse aumento é porque a pessoa ia no mercado, iam 10 pessoas lá no mercado comprar um produto que está lá na gôndola. Às vezes ele chegou em uma caixa de papel no mercado. Porém, essa nova estrutura faz com que essas 10 pessoas do conforto da sua casa, né, façam o pedido do seu produto e esse produto chegue para ela. Então, são 10 caixas que vão chegar. Então, por isso que tem essa atração e esse movimento perene. E, assim, algo difícil de retroagir, né? Se pedir para mim, para vocês, às vezes, por que eu vou me deslocar se hoje eu recebo o produto aqui na minha casa? Então, é algo, assim, que seria difícil voltar ao que era antes, né? Um movimento estrutural que veio para ficar. Exato, e sem contar aquela fila insuportável do mercado, né? Mas isso aí é tudo bom. Que eu falo que sempre que o paladar não retroage, né? Então, você acostumou com alguma coisa boa, dificilmente você vai voltar a ter problema. Exato. Legal, e aqui, né, a gente vai tanto para a esfera de alimentos, né? Você vai comprar o lanche, o produto lá, o teu iFood, o sushi, você vai estar vendo, né, que o papel está ali presente. Você vai comprar eletrônicos, alimentação, então ele engloba o todo, né? Hoje as mercadorias giram, todas precisam de uma embalagem para estar girando, seja o segmento que for. Né? Exatamente. E aí, falando disso, quando a gente olha para a Irani, né, a Irani está exposta aí, as embalagens de papelão do lado, aí prevalece o ramo alimentício, aí corresponde na faixa dos 70%, 74% da receita. Então, é bacana acompanhar o crescimento dessa indústria, né? E a indústria de alimentos no Brasil, hoje, ela já movimenta mais de 1 trilhão por ano. É um mercado pujante, né? Aqui a gente traz dados de 2010 até 2024, e olha, esse crescimento anualizado aí é muito forte e consistente, você acaba olhando, você não vê em nenhum momento, assim, que ele
reduziu. Então, ele às vezes estabiliza, mas é uma curva crescente, né, na faixa dos 10% de crescimento anualizado. E complementando isso, qual a relação dele com o PIB brasileiro? Então, ali, desde 2020, ele equivale sempre 10, quase 11% do PIB. Então, é por isso que a gente chama assim, que esse é um segmento tipicamente mais resiliente em períodos de qualquer turbulência econômica, né? Porque é naquele sentido, quando as coisas estão difíceis, a pessoa, o que ela vai cortar em primeiro? Vai cortar uma assinatura de algum canal, alguma coisa, vai sair menos, porém ela precisa se alimentar, né? E esse alimento, seja um alimento mais premium, mais nobre, um alimento que a pessoa tenha acesso ali, acessibilidade, qualquer alimento ele vai vir numa embalagem vai precisar de uma embalagem para estar ali exposto, né, no mercado ou no próprio delivery. Então, esse é um driver muito interessante e o porquê que ele é resiliente. Exatamente. Às vezes a pessoa pode até mudar a marca do produto, né? Mas às vezes a embalagem é da mesma empresa. A embalagem vai consumir do mesmo jeito. E às vezes isso que é legal. Você está lá no mercado olhando ali, são 10, 20 marcas e preços diferentes, e a pessoa vai escolher o que faz mais sentido para ela naquele momento, porém todos vieram numa caixa, né? Então essa é a exposição da Irani, por isso que é um driver assim que gera muita previsibilidade na receita, uma recorrência, né? Diferente de alguns setores que precisa ter uma demanda e qualquer balanço, turbulência econômica acaba comprometendo muito a receita. Então, receita e EBITDA da Irani você nunca vai ver, subiu de maneira grotesca, não, vai ser algo resiliente, mas vai estar sempre acompanhando um ritmo de crescimento. Perfeito. Aqui, para complementar, olha, esse slide casa muito bem com o que a gente estava olhando ali para o setor alimentício. Então, a principal planta da Irani e a planta mais antiga, que tem uns 84 anos, ela fica aqui no meio oeste catarinense. Então, ali existe uma base florestal que fornece fibra, né, a fibra de pinos, que a gente chama de fibra longa. Então, a empresa só trabalha com fibra longa, fibra de pinos, não existe eucalipto para a produção de celulose na Irani. E aí se faz as bobinas de papéis, existem alguns clientes que compram esses papéis, né, são papéis mais de nicho, que você vai ver no shopping, na sacolinha da Renner, enfim, fazendo compras lá. O pacotinho do pão lá que você vai comprar, o pacotinho do iFood, que às vezes vem o sushi. Então, pode ser o papel da Irani. E também produz a bobina de papel com a fibra reciclada, que são as aparas. E essa é convertida no papelão ondulado, que é a fábrica que está ali também. E aí a gente olha para esses clientes que a gente comentou, que é justamente no ramo alimentício, e aqui é um cluster frigorífico, né? A gente voltando um pouquinho mais atrás, estudando as histórias das empresas, você vai ver que Sadia, que hoje é BRF, e agora já teve mais esse processo aí de fusão, nasceu aqui em Concórdia, do lado da fábrica. Eu falo aqui porque eu moro aqui do ladinho da unidade de Santa Catarina, no município de Vargem Bonita. Então, está aqui, BRF está aqui, né, que é a fusão de Sadia e Perdigão, que nasceram aqui, Aurora, Frimeza, Lara, então estão todas aqui na região sul. Você vai olhar o meio oeste catarinense, o norte do Rio Grande do Sul, o sul do Paraná, eles estão todos aqui do lado. E isso é uma das vantagens competitivas, por quê? Porque o papelão ondulado, como eu comentei, ele é um produto que não é viável viajar longas distâncias, né, pelo volume e o baixo peso. Então, os clientes estão ao redor da fábrica. Outro ponto positivo é que a floresta, né, a floresta aqui Santa Catarina, os 27 mil hectares, eles têm um raio médio da fábrica aqui na faixa dos 25 quilômetros. Então, um custo logístico para você transformar essa floresta em celulose para produzir o papel também ele é relativamente baixo. É um dos pontos diferenciais também. Legal. Vamos aqui para o próximo. Aqui a gente só acaba, né, fortalecendo um pouco do que a gente já falou ali sobre os principais diferenciais competitivos. Aqui também é só para ficar claro, né, os mercados ali que impulsionam, que é tudo que a gente comentou de e-commerce, alimentício, enfim, só para validar ainda mais essa tese, né? Então aqui a gente fica mais claro ainda que não existe uma demanda internacional por uma commodity, a gente não vende celulose, fica claro também que esses são os clientes, né? Falando um pouco de preço também, para descorrelacionar, né, o porquê que
que a embalagem ela é resiliente, e isso é muito embasado com tudo que a gente comentou, né, de momentos de crise as pessoas precisam se alimentar, precisam consumir, e o consumo de embalagem é muito alto. Então, tanto nos Estados Unidos, aí, em períodos de crise, o preço manteve resiliente, e quando a gente vem para o mercado brasileiro, pode ver que o gráfico é muito parecido, né, e principalmente a partir do Covid, ali, 19, da pandemia, essa estrutura, né, navegou e teve um salto gigante e acaba sendo uma nova realidade, como a gente já acabou olhando antes ali, se materializando. Aqui, então, hoje o que a fábrica usa para produzir os seus papéis, né, 71% da matéria-prima é as aparas, e o restante são as fibras virgens, que é a madeira de pinos. E o bacana é que é um negócio fácil de explicar e da pessoa entender que você vai olhar o fluxo. Você tem uma floresta, que aí aqui na Irani a gente tem o viveiro próprio, ou seja, então a mudinha vai estar lá, semeada, vai ficar ali por volta de 7, 8 meses, vai a campo, é plantada, vai se passar ali 12 anos, vem para a fábrica, né, vira a celulose de fibra longa, produz a bobina de papel, e aí uma parte vende, e também com as aparas você produz a bobina de papel, mas aí ela é convertida em papelão do lado. E aqui está aquele ciclo circular que a gente comenta, né? Porque as aparas vão, as caixas vão, as pessoas utilizam os produtos e essas aparas aí elas voltam para o processo e conseguem produzir novamente o papelão do lado. Então isso faz com que isso seja uma economia circular, meio que diferente de algum produto que a gente chama uma linha linear, né? Que quer dizer, é um produto que chegou aqui na ponta final, ele vai ir para um aterro, né? Um grau maior de poluição e acaba não reciclando. Aqui não, é algo circular, então você consegue trabalhar com essas duas frentes, produzindo um pouco sempre da fibra longa e também com as aparas de papelão do lado. Show de bola. Aqui a gente fala um pouco, vantagem competitiva, que ao redor aqui do site Fabril, existem também as PCHs. Né? As PCHs são pequenas usinas, né? Então, de geração de energia, que contribuem aí para que após Gaia, que agora teve a licença ambiental ali para dos gás de repotencialização da PCH, nós consigamos zerar esses 36% de energia comprada. Então, a fábrica vai ser 100% de geração própria de energia renovável. E aí existe um pouco de mix, né? Parte dessa energia vem das PCHs, parte ali com a caldeira de geração, quando você está recuperando um produto químico ali do processo da celulose, você também consegue gerar energia, gera vapor, e tudo isso contribui para que no futuro a fábrica seja 100%, tenha a energia dentro de casa, né? E sobre as florestas a gente já comentou, né? Mas é basicamente aí 44% do volume florestal aí é produtivo, ou seja, tem os pinos lá, e existem as áreas de preservação. Sim. Que Irani, né, sempre trabalha com a inovação também, é aquilo que a gente comentou um pouquinho sobre ESG ali, né, em voltar em fomentar para que o colaborador ali possa contribuir sempre a mais e também se sentir relevante e entender que ele tem todo um potencial de contribuir com a empresa no dia a dia. Então, em vários programas, aqui a gente tem o Inova Ideias, onde todo colaborador pode escrever ideias, onde pode gerar retornos financeiros para a empresa e para ele também, né? E tem questão de desenvolvimento, esse apoio às startups aí, que fazem um trabalho legal e conseguem trazer temáticas interessantes que consiga aplicar no dia a dia da empresa e se desenvolver. Aqui também, nessa questão ambiental, né, a Irani, ela é uma empresa de carbono positivo, então tem o selo aí, esse é um fator interessante que desde 2000, lá, talvez eu fuja um pouco o número, mas é 2006, 2008, a empresa foi uma das primeiras, ou a primeira, a negociar carbono, então é algo, quando a gente fala de ESG, é algo genuíno, algo que não é da boca para fora, né, e não é de ontem que isso é feito na Irani. Nas esferas sociais também, aí, sempre presente no Great Place to Work, que é um ranking nacional, a empresa está no Brasil entre as 30 melhores para se trabalhar, então é algo muito diferenciado. A gente vai para a governança,
Ali está o selo 2024, mas a gente acabou de receber 2025 também selecionada no Troféu Transparência ali entre as empresas do tamanho da Irani, então um prêmio muito relevante, né, onde você mostra que as demonstrações financeiras, a maneira que a empresa se comunica com o mercado é uma maneira simplificada para que todos consigam entender e absorver que realmente o papel da empresa e do RI, né, toda a área é que simplifique e não acabe complicando ali para fazer uma análise. A gente olha para a estrutura de dívida, então, uma estrutura saudável, né? 91% da dívida no longo prazo, 9% no curto prazo, né? Um custo médio da dívida de 12,4%, após impostos 8,2%, né? Há um bom tempo aí a empresa também já está no nível de rating AA, isso é bacana. A gente olha aí para os níveis de ROI, que existe sim um decréscimo, mas a gente sabe que a empresa estava num processo aí da plataforma investimento, né? Embolsos acontecem, então acaba puxando um pouco esse indicador para baixo, né? Mas aí a gente já começa a perceber uma leve recuperação, né, do primeiro para o segundo TRI 25, e é uma tendência natural, né, quando a empresa começa aí a finalizar os desembolsos dos investimentos. Exato. E, Ítalo, voltando àquele outro slide, como você espera ali, a gente olha que a empresa praticamente terminou, né, os investimentos do Gaia, então que era mais ou menos 1 bilhão, né? Uhum. E aí, como vocês estão enxergando essa dívida para frente? Porque eu lembro ali a política de dividendos, mas a gente fala depois, não pode atingir 2,5 vezes, né? Hoje está na casa de 2,2. Então, como vocês esperam? Espera agora uma desalavancagem? Eu queria só fazer um ponto para o Ítalo, por favor, explicar para o pessoal o que foi essa plataforma Gaia que a gente está comentando, que está na finalização, por favor. Perfeito, vou aproveitar o gancho aqui do Gabriel aqui primeiro. Sobre essa sinalização, né, os principais desembolsos acabaram de ocorrer, e aí eu acho que fechou o segundo trimestre ali com 2,3 de alavancagem, justamente, né, e a política ali é navegar na faixa no máximo 2,5. Conforme ali, né, os diretores comentaram, né, existe essa tendência dessa alavancagem baixar, porque era realmente assim um dos picos, né, devido a esse desembolso, então provavelmente a gente já vai começar a enxergar essa desalavancagem ocorrendo, né, e aí estando abaixo dos 2,5, depois a gente fala um pouco mais sobre dividendos, a empresa vai distribuir 50% de dividendo. E falando... Pessoal, só... Pode falar isso. Eu ia comentar sobre a plataforma Gaia, né, que o Antônio pediu. Essa plataforma Gaia, o que acontece, né? O principal investimento dela foi aqui na unidade de Santa Catarina, e como a fábrica em si tinha 80 anos, precisava de alguma modernização, né? Então, a plataforma Gaia, o principal objetivo dela foi justamente dar uma atualização, uma repaginada no site, né, para justamente lapidar esses ativos ali que precisavam de um investimento um pouco maior aí para começar efetivamente a entregar um pouco mais, né? E isso acaba deixando a companhia numa situação onde os ativos estão agora lapidados, estão entregando o seu melhor, e aí já fica numa perspectiva muito melhor para um próximo passo, né? Exatamente. Exato. Você ia falar, acho que dos dividendos, Gabriel? Não, eu isso mesmo, então eu queria saber essa da dívida, se a gente está ali num sinal de queda, até para falar pro pessoal, né, que muita gente, que o juros está alto, ninguém quer empresa com alavancagem, não que a Irani seja alavancado, tá? Mas Sim. O pessoal sempre gosta ali de uma tendência de queda na dívida, né? Não que a dívida vá ser zero, porque até para a empresa é ruim, mas ali uma tendência, né? A gente vê ali muita companhia muito alavancada no Brasil e os juros 15%, eu sempre brinco contra 15, 14, 12, tudo a mesma coisa, né? No bom sentido, se a gente for pegar. Então, a gente olha a Irani bem legal, assim, terminou o seu investimento e vamos agora esperar uma desalavancagem mesmo pagando dividendo, né? Perfeito, o que acontece, né? A gente tem um nível de C-level aí muito experiente, que passou por diversos períodos, né? Se a gente olha para a nossa diretoria hoje, acho que a pessoa com menos tempo de casa tem 20 anos, então passaram por diversos momentos, aí, diversas turbulências, onde entenderam qual é a estrutura de capital, vamos dizer assim, para a empresa navegar quaisquer períodos, né, estar preparado. Então é isso que a gente vê. A empresa não exporta, então não tem muito por que você ter dívida em dólar, né? Você vai pagar, vai acabar se complicando em algum momento lá na variação cambial. Então, uma dívida prevalecendo em moeda funcional, no real,
Então, isso gera uma previsibilidade, né, uma dívida alongada, né, tendo essa segurança. E se a gente for olhar aí para a Selic, né, o nosso custo médio da dívida na casa dos 12,4%, e né, após o benefício ali do IR e do contribuição social, 8,12% é um custo de dívida relativamente bacana para esse momento que se passa, né, no cenário nacional. Sim, até o Odivan brinca, né? A gente nunca esquece que nós estamos no Brasil. Então a empresa nunca pode ficar tão alavancada assim, porque a qualquer momento o juros estava 2, joga lá para cima, e aí quem estava alavancado tomou, né? Quem ali fez muito investimento no juros A2 e acreditou que o juros A2 ia ficar pro resto da vida, acabou sofrendo bastante. Mas vamos lá. Perfeito, isso aí. Aqui a gente vem para uma ferramenta, né, ela gera valor para o acionista, né? Basicamente o programa de recompra ele é um tipo de remunerar o acionista, acaba sendo um dividendo, né? E quando a gente olha para o case da Irani ali pós-IPO, a gente finalizou aqui, a apresentação está desatualizada, que foi a do último trimestre, né? Mas como vocês viram ali, saiu fato relevante essa semana, a empresa finalizou o terceiro programa e também já fez o cancelamento integral das ações. Então isso se materializa e quando a gente olha tirou de circulação 9,2% de papéis, ou seja, né, quem está ali no papel tem a sua posição aumentada, né, tem um dividendo maior, isso é algo bem simplificado, né, a gente brinca, a empresa vai pagar 20 centavos de dividendo, como a empresa recomprou, se você tinha 10 ações, você vai ter 15, né, de maneira simplificada, então isso contribui porque o acionista ali gera um valor maior, o dividendo, consequentemente, para quem vai ficando no papel, vai sendo maior, né. E casado com isso, já tem parte do programa anunciado, e isso está lá, explícito, né? Reflete que a companhia entende que o valor de mercado não reflete, né, o valor do ativo, e entende que isso é uma boa ferramenta de alocação de capital, principalmente no período onde está difícil de você colocar um projeto em pauta e realmente materializar ele. Exato. E também, se você puder adicionar uma coisa, pessoal, quando as companhias fazem recompra, a própria companhia está te falando que o papel dela está barato e que a melhor alocação de capital é fazer a própria recompra. E, Ítalo, vale... até vou trazer um dado, eu puxei aqui, em 2021, quando vocês fizeram o primeiro programa, vocês tinham 256 milhões de ações. É uma coisa extraordinária. Hoje, vocês finalizaram agora 230 e já abriram mais um programa de 9, né? Então, fazendo ali a conta de padeiro, a gente pode chegar ali a 220 milhões de ações. Isso é muita geração de valor e mesmo pagando ali um yield de 8, 10% todo ano, né? Quem comprar e segurar vai acabar sendo o único dono daqui uns anos. Exatamente. Perfeito, né? Uma sinalização que a própria gestão da empresa, né, confia na capacidade da empresa de gerar valor. Então, é um sinal totalmente positivo. Em meio a isso também, se a gente olhar desde o re-IPO, a empresa em dividendo já pagou quase 70%, são R$3 e alguma coisinha, o re-IPO saiu lá em R$4,50, né? Então, ou seja, a pessoa que ficou com o papel já tem quase 100% só em dividendos. Desculpa. E aí, quando a gente olha para um TSR, né, que é o retorno ali, cotação mais dividendos, hoje já está na faixa, acho que tem aqui na frente da apresentação, ó, em 122, agora a cotação subiu, deve estar em 148, enfim. E esse slide também é bacana de entender ali o desempenho do papel desde do re-IPO. E aí, ano a ano, e a gente consegue enxergar que existe uma geração de valor consistente. E você vai ver contra os principais índices ali, né, o Ibov principal e o Small, que é onde a Irani está inserida, existe um gap muito relevante, né? Se a gente olha para a janela de re-IPO ali de 2020, acredito que a Irani esteja ali entre os 5 melhores desempenhos aí, tranquilamente. Anteriormente teve algumas matérias aí, agora eu não olhei mais para entender como que está esse ranking, mas a Irani já teve, estava ali em um período dessa janela de re-IPO era a que tinha um melhor desempenho. Hoje deve estar navegando ali nesse patamar também. Perfeito. E aí a gente vai mais para um bate-papo aqui e acaba consolidando ali justamente as metas de ESG, né, em linha com a estratégia da companhia, então alguns compromissos assumidos, né, é algo aí que é um movimento que a gente, como comentou, né, algo genuíno que a empresa faz aí e está sempre em busca desses compromissos. Aqui legal. Só faltou explicar um pouquinho, eu vou tomar a liberdade e voltar, porque eu não expliquei, claro, acabei
acabei falando da principal planta em Santa Catarina, né? Mas a Irani tem que é a planta de Indaiatuba, uma planta de embalagem ali, a qual o Gabriel comentou e teve a oportunidade de conhecer, né? Então ela está ali em São Paulo e atende os clientes da região ali. Muda um pouco o foco, né? Aqui em Santa Catarina é mais o ramo de agroindústria, já em São Paulo é um produto mais industrializado, né? Um ramo de bolacha, exemplo, mais nesse quesito. E em Minas Gerais tem uma fábrica de papel, então lá tem uma máquina de papel com base reciclada e vende alguma coisa para o mercado e alguma coisa vem para Indaiatuba justamente para converter em embalagem de papelão do lado. Perfeito. Acho que era nesse sentido, que... agora sim a gente vai batendo um papo aí sobre o que vocês acharem pertinente. Não, perfeito. Eu acho que trouxe todos os pontos que a gente queria. Tem só algumas perguntas que a gente queria fazer para esclarecer para os investidores. A primeira delas, eu queria que você explicasse, claro, isso daí está disponível no RI e tudo mais, mas explicasse para o pessoal como funciona a política de dividendos da Irani e como que isso é bom para o acionista, né? Que não é uma empresa que está engessada, que tem que pagar dividendo a qualquer custo e vai pagar à medida que tiver um bom resultado, né? Perfeito. Só para deixar bem claro para o pessoal. Com certeza. A gente até passou aqui nesse slide, mas acabou não aprofundando. Então, tem aqui e também está lá disponível no site, mas é justamente isso, a política de distribuição de dividendos. Então, ela distribui até 50% do lucro líquido. E o que significa isso, né? Como que se materializa, né? A cada trimestre, a empresa distribui. Terminou o trimestre, no release já vai ver que tem a proposta já de qual será o valor, né? Faltando apenas aí ter essa formalização do conselho verificar, aprovar, mas todo trimestre, então, a empresa distribui seus 25%, e quando chega lá, 31/12, olha-se para a alavancagem financeira, terminou abaixo dos 2,5%, na assembleia ali ordinária, que ocorre ali sempre em abril, é colocado essa pauta e terminou abaixo dos 2,5%, vai distribuir os 25% restante, ou seja, vai terminar ali com o período, o acionista vai ser remunerado com 50% do lucro líquido ajustado, né? E os outros 50%, isso, fica, né, que às vezes o acionista não entende, fica pensando assim, por que não distribui 100%, né? Os outros 50% a empresa entende que vai fazer o caixa, vai fazer recompra, que é uma outra maneira de remunerar, e vai encontrar projetos onde tem um retorno maior para o acionista. Mas isso é bacana porque é uma política muito clara. Então, para quem gosta de dividendos e acompanha, está muito fácil de entender ali. A previsibilidade desses dividendos ela é muito fácil, né, de se entender e justamente materializar. Cada trimestre está pingando dividendo aqui, vai chegar na Assembleia, a empresa terminou abaixo de 2,5%, provavelmente vai deliberar o restante, então gera uma previsibilidade, então acaba sendo um crescimento, né? A empresa busca crescer com projetos parrudos, né? Busca rentabilizar e também consegue remunerar o acionista através do dividendo, que aí ele toma a decisão dele, né? Se reinveste no papel, enfim, fica a critério. Não, isso é muito legal, pessoal. Quando o Ítalo traz mais 25% na Assembleia, é como se você recebesse de novo todos os dividendos que pagou trimestral no ano, tá? Então aí vem uma bolada ali em abril. Mas o Ítalo, é super legal, até trazendo, né? Quando a empresa retém 50%, se a gente pegar no ano ali, as aparas dobraram de preço, né? Uhum. E a gente não viu o resultado caindo na mesma proporção, né? A gente viu até um resultado crescente. Isso mostra o que o Gaia trouxe, que fez investimentos, que gerou muito mais valor a empresa investir do que pagar os dividendos, né, de 50%. Não, ainda tem um ponto que é o seguinte, pessoal, dependendo de quanto você compra, tem gente que está aí com 10% de dividendo, com 50% do lucro. Então, ainda tem outros 50% que a empresa vai ali fazer recompra ou fazer novos investimentos. Então, quando você faz a conta, a Irani é uma empresa que gera muito valor mesmo ao acionista. Né? Eu acho que o yield ali navega na faixa dos 9, mas a gente também é legal olhar, né? Eu também sou investidor, a gente gosta de olhar para o yield on cost, que quer dizer, quanto eu paguei, né? Então é algo que é legal. E aí, quando você olha o yield on cost acumulado, é isso, está batendo 70% no IPO. Então, em menos de 5 anos, em 5 anos, 5, 6 anos vai materializar, vai fechar 100%, provavelmente, e a pessoa vai dizer, o que está aqui, está oscilando em bolsa, já é um plus, já é algo a mais, né? Eu já recebi tudo de volta, que eu paguei e já está aqui no meu bolso para mim fazer o que eu quiser, né? Então é algo muito, muito bacana. E isso que o Gabriel comentou, justamente, né? Para quem acompanha um pouco mais de
de perto, as aparas aí teve uma crescente nos preços, porém a companhia conseguiu ter uma manutenção de margens, né? Uma margem saudável, uma margem EBITDA está lá na faixa dos 30%, no período onde as aparas subiu 60%, 70% nos últimos 12 meses. Então isso demonstra realmente a resiliência de fazer o dever de casa, né? O quanto a empresa tinha e tem um ativo bom e o quanto o Gaia foi importante para justamente dar um F5, atualizar isso e dizer assim, pô, você tem mais potencial, e aí segurar, fazer o dever de casa para justamente nesses períodos, né, que você não consegue de uma hora para outra aumentou a paras já repassar esse valor, né, ele acaba sendo gradualmente. Então, isso fez com que não esmagasse a margem. Se a gente olhar, né, desde 2020, que é a realidade da empresa, você vai ver uma receita líquida recorrente, que é aquilo que comentamos ali de estar exposto a esse setor de embalagens sustentáveis, o grande diferencial que ele é. Você não vê uma variação cambial no resultado que possa impactar. Então, acaba sendo fácil eu me coloco no lugar do acionista também, sobre você pegar a DRE, olhar e entender o case, olhar o que ela vende e entender o que vende. E aí entender que está no dia a dia e justamente não vai ser grandes aumentos, vai subir 100% de uma hora para outra, né? A receita, o EBITDA, porém você tem uma previsibilidade muito maior do que outros setores, né? Expostos à volatilidade. Exato, Ítalo. Acho que a gente queria te agradecer também, só para finalizar. Eu tenho mais uma perguntinha. Rapidinho. Eu queria depois falar sobre futuro também, sobre novos projetos. Claro, mas você roubou a minha, então vai lá. Não, então fala você, por favor. Então, o Ítalo, eu queria saber assim, quando a gente pega o Gaia ali, né, até você falou da repotencialização da PCH, mas isso é um dinheiro ali, vamos falar ali, muito baixo, né, para a companhia, então você vai tocando ali ao longo do tempo, não vai fazer diferença nenhuma no balanço, mas o Gaia, ali o desembolso grande, que foi a máquina, a caldeira, tudo já foi. A gente queria saber um pouquinho do futuro, vocês podem abrir alguma coisa? A gente já ficou sabendo da plataforma Anels, né, que é uma plataforma ali que vocês querem agora aumentar a produção efetivamente, no Gaia vocês aumentaram, se eu não me engano, foi 20%, né? Algo nesse tipo. Então, a gente queria saber para futuro. Eu sei que você podia comentar, vocês vão ter que comprar novas florestas, vocês vão fazer uma nova planta, vocês pensam eventualmente num M&A? Eu sei que deu ruim no M&A, acho que foi 2013, né, que vocês fizeram, mas ali você puder trazer um pouquinho de futuro. Legal. Como você comentou, e eu também trouxe antes, né, o quanto, né, o nosso C-Level ali, ele tá com uma bagagem muito grande, experiências justamente lá em 2013, um movimento que não se materializou, né, não gerou a sinergia ali que se esperava. Então, a empresa hoje, para fazer qualquer movimento, né, seja ele através de M&A ou orgânicos, sempre tem uma resiliência para que isso realmente se materialize no futuro e traga realmente sinergia, né? Tem que fazer sentido para o acionista, né? E como você comentou, a plataforma Anels, né, foi falado de maneira superficial um pouco, e a empresa, então, no Gaia, trouxe essa modernização, essa atualização no Parque Fabril, e na Anels tem essa proposta justamente de buscar uma expansão, né, em base florestal, em produção de celulose, enfim, de papelão do lado, existe sim. Porém, é algo que, conforme a companhia divulgou, né, em fato relevante ainda no ano passado, né, que é algo que está em fase de estudos internos, né, então depende da aprovação de conselho, enfim, não tem nada formalizado ainda, mas com certeza, né, a empresa tem um planejamento estratégico bem direcionado, então ela sabe onde quer estar nos próximos 10 anos, né, quais os movimentos. Só que aí existe todo esse contexto, né, você ter o projeto, ter um retorno adequado, mas também ter um cenário propício para daí entender se esse movimento vai ser orgânico, vai ser através de M&A, né? Vai ser equity, vai ser dívida, enfim, isso acaba que o cenário precisa ser materializado, né? Então, como o C-Level sempre comenta, nesse sentido, né? Existe sim a intenção, está lá exposto conforme o fato relevante, porém, não tem como antecipar algum movimento, né? A gente não sabe como que vai se comportar o cenário externo, tudo, mas o que a gente garante é isso, existe planejamento estratégico, a intenção da companhia é crescer, é gerar valor, né? E na janela propícia e correta, acho que isso vai se materializando. Perfeito, Ítalo. Acho que todas as minhas dúvidas já foram sanadas. Acho que gostei muito da apresentação. O pessoal do canal também deve ter adorado conhecer um pouco mais da Irani. Eu queria te agradecer muito pelo seu tempo e pedir para o pessoal, quem gostou, deixa o like aqui, comenta as dúvidas que a gente vai responder tudo. E, pessoal, muito obrigado, Ítalo, mais uma vez.
É um prazer sempre estar conversando com você e vamos para a próxima. Muito obrigado, pessoal. Se inscreva no canal, deixa o like. Isso. Até uma próxima. Aproveitando, né, só deixa esse gancho justamente, né, que o RI da Irani aí está sempre disponível, então fique à vontade para acessar o site está bem legal, tem uma central de análise lá, você vai conseguir ver as informações, procurar histórico, sempre que tiver dúvida, entre em contato aí, não deixe de nos contatar, né, e agradecer a oportunidade, para nós é sempre importante poder explicar um pouco mais sobre o que a Irani faz, como é o dia a dia, né, as perspectivas. Um prazerzaço, parabéns pelo trabalho de vocês, sucesso, e é isso, né? Eu acho que no final do dia, empresas, negócios são pessoas, né? Então, são pessoas lá trabalhando na empresa, são pessoas que investem, que acreditam no potencial do negócio, e é isso que faz com que a roda da economia gire e tenha prosperidade e sucesso para todo mundo. Um abraço. Então, É isso aí, Ítalo. Obrigado, viu? E Valeu, parabéns pelo trabalho do RI da Irani também. Muito top. Vocês são muito solícitos. Obrigado, viu? Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.